Olá, alunos! Hoje o tema da aula é dinâmica e a gente começa tratando dos conceitos fundamentais sobre o assunto. Para entender o que é dinâmica, a gente vai fazer uma comparação com a cinemática, tá? Na cinemática, a gente estudou os movimentos sem nos preocupar com as causas, né? A gente estudava o movimento de um corpo, a posição, né? O estado de um movimento, o tipo do movimento, sem nos preocupar com o que causou aquele movimento. Já na dinâmica é diferente. Na dinâmica a gente vai estudar o movimento já nos preocupando com o que está causando esse movimento, dando um foco no que causa, no que provocou um determinado movimento. Um dos principais conceitos que a gente vai ver na dinâmica é a força. A força, ela é uma grandeza vetorial, ou seja, ela precisa de módulo, direção e sentido. E ela é uma grandeza relacionada aos fenômenos de acelerar, deformar, equilibrar e mudar a direção ou o sentido de um movimento. Então, tudo isso ocorre devido a forças. Então, um carro só acelera porque existe uma força que acelera esse carro, tá? Um corpo só se deforma porque uma força agiu sobre ele. Um corpo só está em equilíbrio porque todas as forças que atuam nele se anulam. E um objeto qualquer num determinado movimento só vai mudar de direção ou sentido desse movimento se houver uma força sendo aplicada nesse corpo. A gente vai entender cada vez melhor o que é força ao longo da resolução dos exercícios durante as aulas que virão. Um outro conceito fundamental para o estudo da dinâmica é o conceito de força resultante. O que é a força resultante? Bom, tendo um objeto, né, tendo um corpo que nele atuam diferentes forças, né, vamos supor que esse quadradinho aqui é um corpo, né? A gente está vendo aqui que existem duas forças atuando sobre esse corpo. Uma força F1, né, e uma força F2, de diferente módulo, diferente direção e sentido. Ao atuarem essas forças nesse corpo, vai surgir então uma força resultante, que é o resultado da junção de todas essas forças que estão sendo aplicadas nesse corpo. E essa força resultante, ela é a soma vetorial de todas as forças que estão sendo aplicadas nesse corpo. Nesse exemplo aqui, a força R, né, o vetor força R, é a soma do vetor F1 mais o vetor F2. A gente vai estar relembrando todos os conceitos relacionados a vetores para que facilite o nosso estudo da dinâmica. Existem também as classes de forças. Temos a força de contato, a força de campo, as forças externas e internas. E eu vou explicar cada uma dessas classes para vocês agora. Vamos à primeira delas. Que tipo de força, né, está atuando nos planetas? Né? É uma força de contato? É uma força de campo? Uma força interna e externa? Bom, é claramente uma força de campo. Por quê? Porque os planetas não estão em contato entre si, né? A força da gravidade é uma força de campo. É um campo gravitacional que provoca uma força nos objetos, né, que estão dentro desse campo. Então, a força da gravidade, a força gravitacional é uma força de campo. Assim como, por exemplo, a força elétrica, né? A força gerada pelos campos elétricos. Outro exemplo, a força magnética, né? A força gerada pelos campos magnéticos. São também forças de campo. Bom, aqui a gente tem um exemplo claro de uma força de contato, né? É preciso que haja contato entre a pessoa e a caixa para que a pessoa provoque uma mudança, né, no movimento dessa caixa. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma força de contato, né? A força de atrito, que a gente vai ver mais para frente também, é outra força de contato, né? Para que haja atrito é preciso que os corpos estejam em contato entre si, tá bom? Temos também as forças internas e as forças externas. Aqui a gente tem um exemplo de uma força interna. Aqui a gente tem como exemplo um gás, tá? E nesse gás, as partículas ali provocam forças entre si, né?
Devido à pressão que é provocada nesse gás, surge então uma força interna. E nesse mesmo exemplo, a gente pode retirar também as forças externas, né? Por quê? Porque se o sistema é apenas o gás, para que haja uma pressão, um aumento de pressão nesse gás, é preciso que haja também uma força externa, né, ao sistema. Uma força que provocou o aumento ou diminuição da pressão do gás. E no gás em si, né, entre as moléculas desse gás, a gente vai ter então uma força interna, né, considerando o sistema como gás. Entre as partículas, né, considerando cada partícula, né, ou conjunto de partículas um sistema diferente, a gente pode também ter forças de campo, né, que seriam as forças elétricas entre os átomos. Outro exemplo de força externa é esse caso de uma mola, né, de uma pessoa apertando uma mola ou esticando uma mola. Se a gente considerar o sistema como apenas a mola, né, com a sua força elástica, para que houvesse, então, uma mudança no comportamento da mola, né, seja para esticar ou comprimir essa mola, foi preciso a aplicação de uma força externa ao sistema. Então, uma força externa atuou sobre a mola, fazendo com que ela ganhasse uma força elástica ali, fazendo com que ela ganhasse uma energia potencial elástica. E a gente vai ver mais claramente esses conceitos nas aulas futuras. Para finalizar, a gente vai resolver então esses dois exemplos muito simples de soma vetorial entre forças diferentes, né? A gente está então buscando a força resultante sobre cada objeto, né? Aqui na letra A e na letra B a gente vai ter o mesmo objeto, né? Que é essa bolinha cinza. E começando pela letra A, né? Antes de resolver o exercício, a gente vai ter o quê? Que escrever a equação da força, né? Da força resultante, que é a soma vetorial de todas as forças que são aplicadas a esse corpo. A gente vai ter que a força 1 e a força 2 estão no mesmo sentido e na mesma direção e sentido. Porém, tanto na letra A quanto na letra B, os módulos são diferentes. Então, a força resultante, visto que estão na mesma direção e sentido, vai ser simplesmente a soma escalar dos valores desses vetores. Então, aqui a gente tem F1 igual a 2 newtons e F2 igual a 3 newtons. A soma vetorial desses dois vetores, né, a força resultante, dada a aplicação dessas duas forças, é então 3 mais 2, que é igual a 5 newtons. E eu deixei de falar isso, mas a força ela é dada em newtons. No Sistema Internacional de Medidas, a unidade definida para trabalhar a força é o newton. Continuando, a gente vai ter então na letra B um caso diferente. Aqui, né, a gente vai ter F1 apontando num sentido diferente que F2. Porém, estão na mesma direção, né, em sentidos opostos, mas na mesma direção. Nesse caso, o que a gente vai fazer, né, para encontrar a força resultante é subtrair a força menor da força maior, né? Então a gente vai encontrar a força resultante. É muito lógico, né? Se existe uma força maior sendo aplicada para a direita, né, a força resultante tende a ser para a direita. É obrigatório que seja para a direita, né? Por quê? Porque a força contrária é menor. Vai anular, claro, parte da força maior, só que o movimento, a direção, o sentido vai continuar sendo no mesmo sentido e direção da força maior. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar F2 menos F1. Por quê? Porque F2 é a força maior, né? São os 3 newtons. E F1 é 2 newtons. Então, o que a gente vai fazer então é 3 menos 2, resultando então em 1 newton. Essa é a força resultante na letra B. Lembrando que aqui a gente calculou apenas o módulo da força. Mas a força é uma grandeza vetorial. Então, além do newton que eu esqueci de colocar aqui, a gente tem que lembrar, né, que essa é uma grandeza vetorial, não escalar. Apesar da gente ter calculado o valor escalar da força, a gente ainda precisa definir qual que é o sentido e direção dessa força resultante. Mas, ao longo das aulas, nas aulas futuras, a gente vai ver mais detalhadamente como trabalhar
todos esses conceitos que a gente viu aqui, tá? De maneira mais clara, objetiva e mais aplicada também. Essa foi a aula de hoje e aguardo vocês nas próximas aulas.